Bom, agora nós recebemos uma doação do Dr. Rodrigo Silva de uma moeda. É do tempo de Constantino, isso, né? É melhor você vir falar aqui. É que para incentivar vocês a virem, nós trouxemos aqui 20 moedas romanas originais. Tá bom? São do 4º século depois de Cristo. Não, são de bronze. Mas são originais. Essa moeda aqui tem 1.600 anos. 1.600 anos. Então nós vamos doar. Duas nós vamos fazer um sorteio de uma. É uma lembrança, para você lembrar, a gente está falando tanto de arqueologia, não é réplica, é original. Tá bom? Eu vou explicar como é que essas moedas. Como é que ele trouxe isso aqui? É que nós conseguimos uma doação no Brasil para fazer uma compra no antiquário que fica em frente ao Museu Britânico. Então, quando a gente fez uma compra grande ali, eu pedi ao dono do Museu Britânico do antiquário em frente ao Museu Britânico para fazer essa doação de umas 20 moedas romanas. E ele escolheu a dedo, não é as que estavam lá, ele escolheu a dedo lá as 20, e nós vamos então sortear 2 hoje. Quantas serão as outras 2? Porque a maior parte nós vamos sortear no sábado. Uma, outra, e no sábado, aí a gente sorteia o resto, tá bom? Tá certo? Espero que seja uma lembrancinha. E no sábado eu vou dar uma palestra sobre as moedas e a relação com a Bíblia. Então eu vou explicar até um pouquinho dessa moeda que alguns vão estar recebendo. Todas são do 4º século, essas aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma mais antiga, mas por enquanto é essa que a gente tem, tá bom? Vamos ver quem é o sorteio. Olha, e só para deixar bem claro, eu estou deduzindo que é o seu esposo, porque está sentado junto aí, mas ele é da Silva, mas acabei de conhecer agora, viu? Não foi nenhum... Não é parente meu não, viu? Justamente o da Silva ganha a cesta, viu? Acabei de conhecer agora, viu? Então, pessoal, vamos aqui. Quem vai sortear as outras aqui? Os brasileiros não são dignos de confiança, eu acho, né? Muito bem. Mais uma hoje, pastor? Vão ser 2 hoje? Mais uma, então. Depois eu explico o que tem. Na frente é o rosto do imperador, atrás eu explico o que tem, viu? In one face you have the face of the emperor of Rome, Constantine, and another side maybe you have some, depend of the coins. Later I can explain to you, okay? Antônio Carlos. Pessoal, bem rapidinho, só gostaria de pedir para amanhã, 7h30, todos estarem aqui. Porque o pastor, muitas vezes, ele tem que reduzir o que ele precisa falar, e nós acabamos perdendo o conteúdo que ele tem que passar para nós, devido a nós, às vezes, termos que começar um pouco mais tarde a programação. Então, por favor, amanhã, 7h30, que nós seremos muito mais beneficiados. Ok? Obrigado. Muito bem, então agora nós estamos procedendo assim durante as noites. As pessoas estão fazendo perguntas e eu sempre respondo no dia seguinte, né? Essas são algumas perguntas que chegaram ontem. De novo, vou fazer um acordo com o tradutor aqui. Qualquer coisa, levanta a mão, faz um gesto aí. Olha, essa aqui é de uma garotinha de 6 anos, Verônica. Quero saber da 3ª cruz que foi mencionada no CD, sobre o enfermo que foi curado. Eu estou deduzindo que é um das gravações que tem do Evidências, que eu falo do achado da cruz, e falso achado da cruz. Que no 4º século, a mãe do Constantino, a mãe desse imperador que está na moeda aí, ela diz que encontrou a cruz de Cristo. Só que isso acabou virando objeto de muita idolatria na Europa. E a versão que se conta do achado da cruz, de Eusébio de Cesareia e outros mais, é que eles chegaram lá no lugar onde a cruz supostamente estaria, e a Helena, que era a mãe de Constantino, mandou abrir um buraco. E eles abriram um buraco e encontraram um fosso mal cheiroso.
E ali havia 3 cruzes. Aí trouxeram uma mulher enferma, deitaram na primeira cruz, não aconteceu nada. Deitaram na segunda, não aconteceu nada. Quando deitaram na terceira, a mulher curou. Aí acharam que era a cruz de Cristo. E graças a esta lenda, você hoje tem tantos pedaços de cruz aí na Europa que daria para crucificar umas 20 pessoas. Lutero uma vez brincou que há tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha você podia encontrar 15 dos 12 apóstolos, né? Então foi isso aqui. A outra pergunta. Pastor, não é sobre arqueologia, mas o assunto de hoje sobre o sofrimento. Ontem eu falei, se Deus é amor e existe, por que existe sofrimento? E a pessoa perguntou aqui, Isaías 45, verso 7. Será que Deus criou o mal? Alguém poderia, a minha Bíblia está ali, alguém podia abrir para mim? Isaías 45, verso 7. Isaías, capítulo 45, verso 7. Quem pode ler para mim bem alto, por favor? Isaías 45, verso 7. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. A sua Bíblia está na linguagem de hoje, né? Alguém tinha... Olha lá, olha, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Essa aqui é a nova versão internacional, New International Version. Mas tem uma outra tradução do João Ferreira de Almeida que diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, eu promovo a paz e faço e crio o mal. Tem alguém que tem uma Bíblia que tem essa tradução? Crio o mal. Esse mal aí, não foi Deus que criou o mal, está na Bíblia. Não, essa palavra mal aí na Bíblia é a palavra Ra. Ra não é mal de o mal diabólico. Ra é mal de briga, de guerra. De guerra. Aí, mas tudo bem, pastor, então Deus que cria a guerra? Não, não é isso. Que Deus quis dizer o seguinte, na Bíblia não existe um verbo para permitir. Quando Deus se afasta e o mal acontece pelo afastamento de Deus, a linguagem bíblica acaba sendo o Senhor fez. Mas é uma maneira de se expressar. Por exemplo, quando alguém vai, eu não sei se em inglês existe essa expressão, mas em português, quando alguém está indo e você quer que ele vá bem, você fala assim, vá com Deus. Não se fala assim em inglês, mas em inglês você fala bless you. E o sujeito desse bless you, quando alguém espirra, é Deus. Deus te bendiga, mas Deus vai te abençoar porque você espirrou? Isso é apenas uma figura de linguagem. Quando a gente diz vá com Deus, Deus está em toda parte. Não acaba sendo fala vá com Deus em português, Deus está em toda parte. Então a língua, às vezes, tem maneiras de expressar que são simbolismo. Então quando Deus fala eu crio, aqui Ra não é o mal de ontológico, são as guerras. Por isso fala assim, olha, a luz e as trevas, a paz, ali traduziu por desgraça, e a guerra. Deus não criou o mal. Tá bom? É um problema de tradução aí. Aqui, qual a diferença dos filhos de Deus em Gênesis 6:2 e em Jó 1:6? Eu acredito que essa pergunta é porque em Gênesis diz, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, se encantaram com elas e tiveram relações sexuais com elas. E algumas teologias, alguns interpretam que esses filhos de Deus seriam os anjos, que tiveram relação sexual com seres humanos e nasceram gigantes disso. Em Jó, capítulo 1, verso 6, foi o que lemos ontem, num dia em que os filhos de Deus vieram comparecer perante o Senhor, que eu falei que eram os anjos e todos os seres que Deus criou no universo. Como é que a gente explica isso, então? Abram comigo a Bíblia em algumas passagens aqui. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que interessante. Também se a gente ler o 5, verso 9,
bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, seres humanos podem ser chamados de filhos de Deus. Também no verso 48, 5:48 diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. O que a gente aprende então? Na Bíblia, algumas vezes a expressão filhos de Deus refere-se aos anjos, algumas vezes refere-se a seres humanos. Perceberam esses dois textos aqui? Vamos ler mais um texto aqui. Abram também em Lucas, capítulo 20, verso 36. Quando fala da ressurreição, Jesus fala assim: pois não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então nós vimos que na Bíblia a palavra filhos de Deus, em alguns momentos se refere a anjos, em alguns momentos se refere a seres humanos. A dúvida é, em que contexto Gênesis está escrito? Bom, ali diz que os filhos de Deus ficaram apaixonados pelas filhas dos homens e tiveram relações sexuais com ela. Seriam então anjos ou seres humanos? Bom, Jesus fala que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Paulo também fala que os anjos são espíritos ministradores. Espírito não procria. Então, logo, não podem ser anjos, porque anjos não podem procriar. Não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala que anjo pode ter relação sexual com o ser humano. Então, eu sou obrigado a entender que aqueles filhos de Deus, de Gênesis ali, são seres humanos que se encantaram por filhas de pagãos e acabaram tendo descendência com ela. Seriam os filhos de Sete se apaixonando pelas filhas de Caim. Tá certo? É como se, de repente, os jovens da igreja começassem a se apaixonar por jovens que começam a blasfemar de Deus, começam a não querer coisas com Deus. Não pode sair coisa boa disso aí. Ficou claro isso aqui? E uma última pergunta que eu vi ali é com relação ao Discovery Channel, que fala sobre o ossuário de Jesus e da família de Jesus. Depois vocês olhem na internet, eu tenho um documentário inteiro sobre isso. Lá em Israel eu pude pegar na mão esse ossuário, ossuary. Ossuário é uma caixa, depois eu posso mencionar para vocês, onde os judeus colocavam os ossos dos mortos. E eles encontraram um ossuário que tem o nome de Yeshua. Aí falaram assim, é Jesus. Só que Yeshua, em aramaico, Jesus, é o nome tão comum como Muhammad no mundo árabe. Ou Salim. Se você chegar no Egito, se você perguntar assim, olha, vamos fazer uma fila. Primeiro os Muhammad, depois o Salim. E na frente ficam os Abdallah, ou Abdullah. Porque não tem, se você chegar em Portugal, o tanto de Manuel e Joaquim que tem lá, Jesus também era um nome comum em Israel. E deixe-me dizer para você que nenhum arqueólogo sério deu bola para esse documentário aí que saiu do James Cameron. Nenhum arqueólogo sério, nenhumzinho. Eles riram disso aí. Tá bom? Tem muito sensacionalismo. Mas é bom a gente responder essas coisas, porque às vezes as pessoas pensam que é só uma questão de fé, que o cristão não precisa fundamentar o que ele crê. Não é bem assim. Por isso que eu vou falar do tema de hoje, daqui a pouquinho. Jesus Cristo, era um mito ou era uma realidade? Esse será o nosso assunto hoje, depois de uma música toda especial, que eu não sei quem vai apresentar. Bom, o hino que eu vou cantar essa noite fala do amor de Deus, que Ele nos leva aos lugares mais altos, nos faz planar pelo mar, voar. Pode ser na nossa mente, né? E esse hino também eu já tinha prometido ele para uma pessoa, que eu iria cantar esse hino para essa pessoa, só que antes dela ir embora. Aí eu falei assim, bom, como ela está aqui, até o pastor Rodrigo Silva, o professor Rodrigo Silva, depois que ele foi embora também vai embora, eu falei, então vou ter que cantar hoje.
Só que eu passei a tarde inteira ensaiando esse hino e minha garganta está um pouquinho assim castigada. Se falhar um pouquinho, vocês me perdoem, mas é para a honra e glória de Deus. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então o seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me o seu amor
forte pra lutar. Amém, Senhor. Só pedir alguém para abrir a aguinha para mim aqui. Vou pedir licença aos irmãos, eu vou ter que, de vez em quando, beber um pouquinho d'água aqui. Não sou cantor, não, mas eu te entendo, viu? Muito bem, irmãos. Agora sim, boa noite. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém? É um prazer estar com vocês aqui. Thank you for coming, all the people that don't speak Portuguese. Unfortunately, I can't preach in English, but I hope that my translator is doing a good job. And that may the Holy Spirit fill your heart, and may you understand all the message by faith, until the day when we do not need any more languages, because everyone is going to speak the language of heaven. And I hope to be there and meet you there. That may God bless all of you. Thank you for coming. Let me change to the Portuguese again. E obrigado a todos os visitantes. Não tem ninguém de outra língua, não. É só inglês mesmo, né? Nem polonês, não, né? Então, Afeganistão. Salam aleikum. Anamá Brasil. Muito bem, pessoal. Com a graça de Deus, nós vamos começar um tema hoje que eu queria discutir com vocês. Eu encontro na igreja, eu mencionei isso rapidamente numa das vezes passadas aí, eu encontro uma versão um pouquinho distorcida do que é fé. Eu vejo, às vezes, muitos crentes achando que fé é uma coisa que elimina a necessidade de evidências. Quem precisa de evidência é o ateu, é o ignorante, é o cético. Eu não preciso de evidência. Eu creio em Deus e acabou. Vocês já viram pessoas falando assim na igreja? Eu acho isso meio perigoso, principalmente a gente que lida no mundo acadêmico. Sabe por quê? Você pode acabar transformando a fé como uma muleta para quando você não tem resposta para dar. Então, deixe-me começar com uma colocação sobre o cristianismo. Preste atenção sobre a pergunta desse sermão de hoje. Jesus Cristo é um mito ou uma realidade? Um teólogo francês chamado René Latourelle, ele escreveu certa vez que o problema da credibilidade cristã decorre da grandeza do cristianismo, principalmente por causa da radicalidade da sua exigência. É fato. Jesus Cristo, se você for olhar na história, foi o único homem que em sã consciência arvorou ser Deus. Tem muita gente aí que diz que é Deus, mas o único que disse eu sou Deus e não era louco era Jesus. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, vamos abrir a Bíblia, embora esteja ali, mas eu acho que é importante a gente examinar a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Na minha Bíblia diz assim. Vamos ler um pouquinho antes, versos 21 em diante. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo admitiu que a pregação de Jesus é considerada uma loucura. Paulo admitiu isso. Paulo admitiu que a pregação de Jesus era um escândalo. Ele admitiu. Agora, deixe-me mexer com a sua cabeça aqui. Se ao invés de um pastor, de um crente, eu fosse um ateu aqui à frente. Vamos supor que ao invés de você ter vindo ouvir uma mensagem cristã dentro de uma igreja, alguém convidasse você para ouvir um ateu. E eu agora, fazendo o papel de ateu, de descrente da Bíblia, colocasse uma pergunta para vocês. Já que nós temos alguém do Afeganistão aqui, que deve conhecer a tradição islâmica, o Alcorão,
Vocês já ouviram falar na Egeria? Egeria em inglês. Egeria. Did you know about this word? Egeria ou Egéria ou Ídira em inglês é uma palavra que se usa, que os muçulmanos usam para se referir à viagem que Maomé fez desde a cidade de Medina até a cidade de Jerusalém. Na verdade, Maomé foi o profeta, ele era de Meca, mas Medina foi a cidade que acolheu o grande profeta do Islã, o profeta Maomé. E essa tradição da viagem de Maomé diz que quando ele estava indo, de Medina para Meca, da cidade de Medina para a cidade de Meca, o anjo Gabriel desceu do céu, pegou Maomé com a jumenta que Maomé estava cavalgando, levou Maomé até Jerusalém. Ele foi arrebatado até Jerusalém. E a jumenta de Maomé ficou perto de onde hoje é o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. E ali, a jumenta de Maomé, segundo uma versão do Alcorão, ela deu um impulso e foi com Maomé até o paraíso. Esse impulso acabou deixando na pedra 2 marcas que muitos muçulmanos acreditam que eram as patas da jumenta que o levou até o paraíso. E aí ele viu muita coisa no paraíso. Depois a jumenta de Maomé desceu do paraíso até o caminho da cidade de Meca e ele continuou cavalgando para Meca. Nessa viagem espacial em Jerusalém, ele se encontrou com Jesus, Moisés e Abraão. E Jesus, Moisés e Abraão lhe revelaram a fé islâmica. Você, como cristão, acredita que Maomé realmente foi para o céu numa jumenta? Só uma pessoa que não acredita, o resto acredita. Você acredita que Maomé foi para o céu numa jumenta? Difícil, né? E se você for racional, você dirá assim, pastor, é absurdo uma história dessa. Um homem que uma jumenta vai até o paraíso, ele sai da estrada de Medina e Meca e vai parar em Jerusalém numa jumenta. Isso é loucura, isso é uma lenda, não acredito nisso. Lembra que eu estou fazendo agora o papel de um ateu? Lembra que eu estou fazendo o papel de um ateu? Por que você não acredita na história de Maomé, mas acredita na história de Jesus caminhando sobre as águas? Por que Maomé ir para o paraíso numa jumenta é ridículo e Jesus subir para o céu de carne e osso não é? Aí você vai falar assim, não, mas Jesus é o Filho de Deus, pastor. Jesus, eu acredito em Jesus. Tá, mas se você tivesse nascido lá se você tivesse nascido no Afeganistão, provavelmente você seria um muçulmano e acreditaria em Maomé. E será que essa questão de cristianismo não é apenas um detalhe, você nasceu aqui? A mesma forma que você fala assim, não, mas Jesus é o Filho de Deus, o islâmico pode falar, mas Maomé é o profeta. E se você falar assim, não, mas a Bíblia fala que Jesus é o Senhor, o muçulmano vai falar, tá, mas o Alcorão fala que Maomé é o profeta de Alá. Eu estou colocando essas perguntas, quem já está acostumado comigo nos outros dias, está percebendo que eu gosto de colocar a igreja para pensar. Porque nós temos que ter certeza que o que nós acreditamos, de fato, é a verdade. E não uma crendice, não uma coisa que você está acostumado a pensar assim. E eu temo que, às vezes, nós cristãos podemos nivelar muito por baixo. Não, é fé. Você está duvidando de Jesus? Se você nascesse, quem sabe, no Tibete, estaria acreditando em Buda. E se alguém questionasse assim, mas será que Buda realmente é iluminado? Você está duvidando de Buda? Siddhartha Gautama, o grande iluminado, você está duvidando? Também eu colocar dúvidas. Então, eu vou colocar uma coisa para você. Você não pode falar que crê enquanto você sinceramente não trabalhou com a possibilidade de estar errado e venceu honestamente essa possibilidade. Enquanto você não colocar a sua crença à prova, você não crê. Você está acostumado a pensar desse jeito. Dizem que uma vez um hindu estava reverenciando as águas do rio Ganges. Um amigo europeu falou com ele, olha, esse rio é poluído. Ele falou, de jeito nenhum, o rio Ganges é sagrado. O amigo europeu, então, pegou umas gotas do rio Ganges e colocou no microscópio e mostrou ao hindu. Quando ele viu as águas do rio completamente poluídas, ele pegou uma pedra, quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Será que eu, cristão, acabo não tendo medo do questionamento também por um comodismo?
Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, filosofia Gabriela. Para quem não conhece Gabriela, é uma peça da literatura brasileira que tem essa parte que ela fala, eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Será que é isso? Então vamos ao desafio hoje. Qual a diferença entre a história de Jesus e a história de Maomé? Será que a história de Jesus é um mito ou é uma realidade? Jesus de fato ressuscitou, ele de fato andou sobre as águas, eu posso acreditar naquilo? Deixa eu falar com vocês de um problema que foi criado na Alemanha há algum tempo. Eu vou ter que inventar para vocês vou ter que ensinar para vocês algumas palavrinhas aqui da teologia. No século XVIII, houve na Alemanha um movimento chamado Aufklärung, que é o iluminismo, Enlightenment. Aufklärung é o iluminismo alemão. E os historiadores alemães começaram a questionar as histórias. Eles diziam o seguinte, nem sempre que você conta uma história, você consegue reproduzir a história fielmente. Alguém até brincou que toda história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Então os historiadores alemães inventaram 2 palavras para se referir à história. A primeira palavra seria a palavra historisch. Historisch, que seria a história real, aquilo que de fato aconteceu. A segunda palavra seria Geschichte. 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 Uma história fictícia, uma história inventada, uma história enfeitada, uma história romanceada. Entenderam então as 2 palavras? Historisch, o que de fato aconteceu. Geschichte, o romance que me contaram com base no que aconteceu. Então vou dar um exemplo para vocês entenderem. Para quem não é brasileiro, eu vou mostrar o que significa aquilo ali. Esse quadro é importante na história do Brasil, ele é chamado O Grito do Ipiranga. Ele conta a história da independência do Brasil. Tá certo? Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro I, que é esse aqui no meio, Dom Pedro I, assim conta a história, ele estava indo para a cidade de Santos. De repente ele recebeu uma carta de Portugal exigindo que ele voltasse. O Dom Pedro, então, arranca os brasões portugueses, sobe ao seu cavalo e grita para os companheiros, à montaria, companheiros! Tira a sua espada e diz, de hoje em diante, as nossas relações estão cortadas com Portugal. E eu juro, pela minha honra e pelo meu Deus, proclamar a independência do Brasil. E ele grita, independência ou morte! E os soldados atrás, independência ou morte! E ele de novo, independência ou morte! Essa história foi retratada nesse quadro, pintado por Pedro Américo no século XIX. Só que esse quadro aqui é um romance, é um Geschichte, porque não foi assim que aconteceu. Os erros do quadro. Estão vendo esses soldados aqui vestidos de branco? Esse é o uniforme de gala. É o uniforme de gala. É o uniforme que você usa para eventos especiais. Os soldados jamais estariam com o uniforme de gala numa viagem, numa estrada empoeirada. Primeiro erro do quadro. Outro erro. Eles estavam descendo a serra para ir à cidade de Santos. Eles não usavam cavalos, e sim mulas. Outro problema. Um padre que acompanhava a comitiva anotou na carta dele, no diário, o que ele viu. O Dom Pedro, esse homem aqui, sabem por que ele estava indo para Santos? Ele tinha uma amante, a Marquesa de Santos. Esse homem, em termos de caráter, não tinha valor nenhum. Ele traía a esposa dele diversas vezes e ele teve coragem de bater na esposa dele e chutar a barriga dela, estando ela grávida. E depois de uma briga que esse estúpido fez com a esposa dele, ele foi para Santos encontrar-se com a sua amante.
Aí ele recebeu a carta. E estava tudo tramado por Portugal para que não perdêssemos o Brasil. Então o rei de Portugal pensou, é melhor o Brasil ficar na mão de meu filho do que na mão de outros. Então falou, filho, proclame a independência para que o Brasil fique na nossa família. E ele acabou sendo o primeiro imperador do Brasil. Entenderam a questão? Mais um detalhe. Dom Pedro estava montado numa mula. E diz esse padre, vocês vão rir agora com esse detalhe, que Dom Pedro estava com diarreia naquele dia. Estava sofrendo de cólicas intestinais. E quando ele recebeu a carta, nervoso, ele levantou, com roupas ainda de ciroula, que era uma roupa antiga que eles usavam assim por baixo, começou com um pedaço de pau a bater no animal e xingar palavrões. E ninguém entendeu o que aconteceu. Nunca houve o famoso grito independência ou morte, nem aquele quadro ali, nada disso aconteceu. O próprio pintor, o Pedro Américo, ele fala por que ele pintou desse jeito. Sabe o que ele disse? Eu li o livro. Ele falou o seguinte, a realidade pura é sem graça. O papel do artista é enfeitar a história que por si mesma não tem nenhum atrativo natural. Entenderam a diferença entre Historisch e Geschichte? Historisch foi um Dom Pedro que traía a mulher, que estava com diarreia, que estava no jumento, que começou a gritar, que estava tramando para libertar o Brasil. A Geschichte é esse quadro aqui, Dom Pedro em roupa de gala, todo mundo com roupa de gala, os dragões da independência gritando independência ou morte, quase tendo um coro de anjos ecoando do céu o que eles diziam. Vou dar mais um exemplo da história brasileira. Os brasileiros conhecem esse homem, hein? Tiradentes. Tiradentes foi um revolucionário também da Inconfidência Mineira, de uma das partes do Brasil ali. E a história diz que Tiradentes morreu enforcado porque ele queria fazer uma revolução contra Portugal para libertar o Brasil, libertar Minas Gerais. Isso é verdade, ele morreu enforcado. Na praça lá no Rio de Janeiro, que depois recebeu o nome de Praça Tiradentes. Só que olha como eles pintaram esse quadro. Tiradentes, nesse quadro, está pintado com uma veste branca, barba longa e cabelo longo. Por que vocês acham que Tiradentes foi pintado desse jeito? Com quem que ele está parecendo? Semelhante a Jesus. Ele não morreu com essa barba longa, nem esse cabelo longo, nem com uma túnica branca. Os pintores pintaram Tiradentes desse jeito para assemelhá-lo a Jesus. Então esse quadro também é outro exemplo de Geschichte. Ficou claro para vocês então a diferença entre Historisch e Geschichte? Ou seja, uma história real e uma história que foi romanceada, enfeitada. Aí, na mesma Alemanha, acho que vou ter que falar só daqui, né? Alguns teólogos alemães, como esse aí, por exemplo, chamado Hermann Samuel Reimarus, começaram a aplicar esse conceito de história real e história romanceada à Bíblia. E começaram a falar o seguinte, será que a Bíblia também não é um livro cheio de Geschichte? Uma história romanceada? Será que o Jesus histórico, o Jesus que viveu, não é outro Jesus bem diferente do que aquele que a igreja e os evangelhos nos passaram? Entendeu a pergunta que esses teólogos fizeram? Hermann Samuel Reimarus foi um dos primeiros a questionar isso. Depois veio Bruno Bauer, homens inteligentes, a maioria deles alemães. Bruno Bauer chegou a negar que Jesus existiu. Bruno Bauer chegou a dizer, Jesus nunca existiu. Ele foi inventado na história. Outro teólogo da época, por que ele está aqui? Será que perdeu o... Ok. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era um alemão, médico. Ele também não aceitava a existência de Jesus. Ele escreveu um livro, Das Leben Jesu, A Vida de Jesus, no qual ele dizia que Jesus apenas foi um personagem comum e que foi fabricado pelos seus discípulos, os seus milagres. Ele nunca operou milagre, nunca operou nada disso. David Friedrich Strauss,
Esse outro aqui chegou a dizer o seguinte, que os discípulos, como Jesus morreu crucificado, ficaram frustrados. E para compensar a vergonha da cruz, inventaram a história da ressurreição. Entenderam a questão? Que a história da ressurreição foi inventada para tirar a vergonha da cruz. Rudolf Bultmann, outro alemão. Uma vez aqui na Inglaterra, Rudolf Bultmann fez um sermão sobre a ressurreição de Jesus, mas ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Sabe como é que Rudolf Bultmann interpretava a ressurreição? Uma parábola. Ele dizia assim, vem cá, algum homem pode ressuscitar? Não, isso é mito. Lembra a história de Maomé? Vocês não acharam estranho Maomé vocês não duvidaram de Maomé ir com a jumenta para o paraíso? Bultmann também duvidou que um homem pudesse, depois de morto, ressuscitar e comer peixe. Aí Rudolf Bultmann diz o seguinte, a ressurreição de Jesus que aparece na Bíblia é uma parábola. O que aconteceu foi o seguinte, Jesus morreu e todos pensaram que a mensagem dele ia morrer junto com ele. Mas, para surpresa de todos, depois que ele morreu, os discípulos pregaram com mais força os ensinamentos dele, como se ele estivesse vivo. Então, Bultmann dizia o seguinte, Jesus só estava vivo à medida que também posso falar que Lutero vive hoje quando eu estou pregando o que Lutero ensinou, mas Jesus, de verdade, nunca ressuscitou. Sabe como é que Bultmann ensinava o milagre da multiplicação dos pães? Ele dizia o seguinte, o que aconteceu de verdade é que Jesus tinha uma meia dúzia de pessoas com ele ali, talvez umas 20, 30 pessoas. Alguns tinham pão, outros tinham peixe e outros não tinham nada. Jesus fez uma pregação sobre solidariedade e convenceu quem tinha pão e peixe a dividir com quem não tinha nada, de modo que no final todo mundo estava comendo graças à pregação de Jesus. O milagre foi convencer as pessoas a dividir o que elas tinham. É estranho ver a Bíblia por essa ótica, né? Vocês moram num país que ensina isso na universidade. Por isso que as igrejas estão vazias. Vocês moram num país que muitos teólogos acreditam nisso. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Bertrand Russell, esse aqui era inimigo do cristianismo. Ele escreveu Why I Am Not a Christian, porque eu não sou um cristão. E Bertrand Russell era um dos que mais atacavam a Bíblia, dizendo, é mentira essas histórias. Hoje, esses homens estão substituídos por outros. Esse aqui, John Dominic Crossan, ele é irlandês. Ele fundou um ministério chamado Jesus Seminar nos Estados Unidos. E muitos desses documentários que passam na TV contra Jesus são baseados nele. Eu tive a oportunidade de participar de um evento debatendo com John Dominic Crossan. Ele fez a palestra dele e eu fiz uma palestra questionando a palestra dele lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que vocês vão ouvir aqui nessa noite é parte da palestra que eu fiz sobre esse assunto no Rio de Janeiro e também nos Estados Unidos, lá no SBL. Agora eu estou fazendo uma forma de igreja aqui. Mas todo mundo entendeu o problema? Sim ou não? Tá bom. Como é que a gente resolve agora? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Será que esses homens estariam errados? Deixe-me primeiro abrir o jogo de uma coisa com os irmãos. Na filosofia, existe uma fallacy, chamada argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem, argumento contra o homem. Essa falácia é o seguinte, quando eu não tenho resposta para dar o que você está falando, eu detono com a sua pessoa. Deixa eu aproveitar o ensejo, já que eu brinquei com ele aqui, como é que é o nome do meu parente ali? É Fernando? Paulo. O Paulo da Silva. Vamos supor que o Paulo da Silva fala assim, pastor, sei lá, eu crio qualquer tese aqui, eu falo assim, olha... aliás, o Paulo cria qualquer tese. O Paulo fala assim, olha, o que o pastor está falando é mentira. Se eu falar aqui, aqui só tem gasolina. O Paulo fala assim, pastor, você está mentindo. Aqui tem carro que funciona a gasolina, tem carro que funciona a diesel. E eu não tenho como responder ao que ele está falando. Aí sabe o que eu falo? O Paulo é um mentiroso. Paulo é mentiroso. Paulo não vale nada. Esse camarada não vale nada. Ele bate na mulher, ele está devendo na praça. Quando eu faço isso, sabe o que eu estou mostrando? Que eu não tenho competência para responder ao que ele está colocando, aí eu fico desacreditando a pessoa dele, porque eu não tenho argumento para responder ao que ele está dizendo. Compreenderam o que significa o argumento ad hominem? Tem muito político que faz isso. É uma calúnia. Esse deputado não vale nada, ele é um vagabundo, ele é um sem vergonha. Ele não tem como responder, aí critica. E tem cristão que faz isso. Ele não tem resposta para dar, fala assim, é um ímpio, é um ateu, é um herege.
Não podemos fazer isso. A Bíblia fala que nem Jesus ousou proferir juízo infamatório contra o diabo quando disputava pelo corpo de Moisés. Isso está em Judas. Nós devemos respeitar as pessoas. Se houver ofensa, que venha de lá para cá, nunca daqui para lá. Ficou claro, irmãos? Nunca deve vir. Se eu não tenho resposta, eu devo ser honesto e falar assim, olha, eu não tenho como te responder. Mas nunca falar, esse pessoal está com o diabo no corpo, não sei o quê. Não é assim que você resolve a coisa. Não é assim. E eu vou mais longe. Eu me admirei que o John Dominic Crossan foi muito cortês comigo. Foi um homem muito educado. Continuo discordando dele. Continuo defendendo porque eu creio em Jesus. Mas não vou fazer isso à custa de xingar o outro ou discriminá-lo. Ficou claro isso aí para os irmãos? Agora, tudo bem. Vamos responder, então, à questão. 2 perguntas que eu tenho que responder nessa noite aqui. Primeira delas. Existiu mesmo um homem chamado Jesus de Nazaré? Porque eles colocam isso aí, né? Alguns deles diziam que Jesus nem existiu. A segunda pergunta é a seguinte: ele era mesmo filho de Deus em forma humana? São 2 perguntas diferentes. A primeira, se Jesus existiu, se realmente eu posso acreditar que existiu um homem chamado Jesus. E a segunda, se ele era mesmo aquilo que a Bíblia diz que ele era. Vamos então responder a primeira pergunta. Existiu mesmo Jesus? Você sabe, os advogados costumam dizer que a testemunha é a prostituta das evidências. Mas nenhum processo existe sem testemunhas. Então vamos analisar as testemunhas históricas sobre Jesus. Para ganhar tempo, nós vamos ler direto aqui na tela. Olha o que disse o apóstolo João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas próprias mãos tocaram, anunciamos a vós outros. João escreve na categoria de uma testemunha ocular. E a Bíblia fala para a gente não acreditar em qualquer coisa. A Bíblia é o primeiro livro a nos alertar contra a fé cega. Olha o que a Bíblia diz: provai os espíritos se vêm de Deus ou não. Não deis crédito a todo espírito. Cuidado que há falsos profetas. Vede que ninguém vos engane. Provai e vede que o Senhor é bom. Na ressurreição aparece isso. E aqui João fala o seguinte: o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, nós tocamos. É diferente de uma visão de um OVNI, de um ET. João fala na primeira pessoa do plural. Nós, não é uma loucura só minha, não. Várias pessoas viram. Ele fala como testemunha ocular, como alguém que viu realmente o mestre e andou com o mestre. Outro testemunho que eu tenho, esse aqui vem de vem de Paulo. Paulo era um inimigo do cristianismo. E por volta do ano 45 depois de Cristo, Paulo já havia escrito: eu vos transmiti, irmãos, em primeiro lugar, o dom que eu mesmo recebi, que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, cumprindo também nisto o que dizem as Escrituras. Ressuscitado, ele apareceu primeiro a Quefas, que é Pedro, e depois aos 12. E mais tarde, de uma só vez, a mais de 500 irmãos, a maioria dos quais ainda vive, tendo alguns morrido. Em seguida, apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos e, por último, apareceu também a mim. Isso aqui é diferente de algumas coisas que tem por aí. Com todo o respeito que eu tenho a todas as religiões, mas algumas coisas a gente pode questionar. Na América, existe uma religião muito conhecida que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Eles têm um livro sagrado chamado Livro de Mormon, que Joseph Smith, em 1833, recebeu e começou a traduzir pelo Urim e Tumim. Perguntaram a Joseph Smith: você sabe alguma língua além do inglês? Não. E como você pode traduzir então esse livro? Pelo Urim e Tumim. Em que língua estava escrito? Egípcio reformado. Não existe nenhuma língua no mundo reconhecida como egípcio reformado. Onde está esse livro de Mormon? Eram placas de ouro. Onde estão? Foram arrebatadas para o céu. Mas não tem nenhuma testemunha que viu? Tem. 12 pessoas viram. Quem são? Membros da minha família. É estranho isso. Aqui Paulo não fala assim: olha, mas a minha mãe acredita em mim, meu avô. Não. Olha, você está duvidando que Jesus ressuscitou?
ele apareceu para Quefas, apareceu para os discípulos e para mais de 500 pessoas. Muitos deles estão vivos. Você está duvidando? Pode ir lá perguntar. Para Paulo escrever desse jeito, ele tinha que ter a certeza de algo que não podia ser fabricado, algo que era real. E vamos lembrar o que eu já mencionei, Paulo era um ex-fariseu, inimigo do cristianismo que se converteu. Lucas me chama mais atenção ainda. O Evangelho de Lucas, deixa eu contar para vocês uma coisa interessante. A minha tese, o meu primeiro doutorado foi sobre Lucas. Eu fiz uma tese doutoral sobre o Evangelho de Lucas. E tem uma coisa muito interessante em Lucas que eu queria contar para vocês. Quando você pega a estrutura do livro de Lucas em grego, Lucas segue todos os passos de um documento de tribunal romano. Quando você vai levar um documento na corte, você tem as regras para escrever aquele documento, não tem? O livro de Lucas está nessas regras. Está nessas regras. Olha aqui. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Veja, uma narração coordenada. Lucas era intelectual. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Aqui você tem em grego a palavra exergestai, investigação policial, detida. Depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Esse título em grego, excelentíssimo Teófilo, era um título dado para pessoas que trabalhavam no tribunal. Logo, o Evangelho de Lucas foi um documento preparado para ser apresentado num tribunal. Só para aguçar a curiosidade de vocês, Lucas não era só médico. Existe um depoimento do 2º século dizendo que Lucas era médico e estudante de direito. Ele também era advogado. Então, esse Teófilo poderia ser um magistrado romano a quem Lucas estava entregando o Evangelho e depois o livro de Atos. Agora, raciocine, se ele estava levando na corte, quem seria o réu? O que vocês acham? Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo estava sendo preso em Roma e o Evangelho de Lucas e o livro de Atos muito provavelmente foram usados como o documento para ser levado no julgamento de Paulo. Por isso que é escrito tudo muito bem. Agora eu pergunto a você, será que Lucas ia mentir num documento perante Roma? Olha que é um documento que ele apresentou perante um fórum, não foi um negócio que ele escreveu para poder enganar o pessoal da igreja, não. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram colocados no tribunal romano. E, aliás, um ex-ateu, antes de falar desse ateu, eu quero falar do Dr. John McRae, que é professor de arqueologia do Wheaton College, lá dos Estados Unidos. O Dr. John McRae falou o seguinte: o consenso geral entre estudiosos liberais e conservadores é de que o historiador Lucas é muito preciso. Ele é erudito, eloquente ao seu grego, é próximo ao clássico. Ele escreve como homem estudado. E William Ramsay, que eu já mencionei antes aqui, era um ateu, um dos maiores especialistas em história romana da Inglaterra do século XIX, melhor dizendo, do século XIX. William Ramsay foi fazer uma pesquisa, deu aula aqui perto, na Universidade de Oxford, ele foi fazer uma pesquisa de 1 ano para provar que a Bíblia não tinha fundamento histórico, e ele escolheu o livro de Lucas. Depois que o historiador ateu, William Ramsay, estudou o livro de Lucas, acompanhando com a história romana, ele concluiu o seguinte: os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. E quem escreveu isso não foi um pastor, foi um historiador que era ateu e depois se tornou cristão. Ficou claro isso aqui para vocês? Mas eu sei que esses argumentos que eu estou dando, alguém pode falar assim: pastor, mas peraí, tem um problema. Esses documentos aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Opa, volta para mim 2 slides, por favor, que acho que ele não volta aqui. Voltou.
A gente em história, você tem um elemento que você usa para descobrir se o depoimento é um mito ou uma realidade. Eu não vou passar isso para vocês porque é muito técnico e eu não tenho tempo agora. Mas nós temos critérios historiográficos para, em examinando um documento antigo, saber se o autor estava exagerando, se era uma propaganda política, se era uma mentira ou se ele estava dizendo a verdade. E quando a gente aplica esses critérios à Bíblia, a Bíblia passa como crivo histórico. Estou falando aqui agora de uma área que eu entendo. Mas eu sei que alguém pode questionar, tá bom, pastor, mas até agora você só mostrou documentos cristãos da própria Bíblia. Isso não é um pouco um ciclo vicioso? Pedir um adventista para elogiar a igreja adventista. É muito óbvio. Pedir um católico para falar bem de Maria. É muito óbvio. Pedir um presbiteriano para falar bem de Calvino. É muito óbvio. Você não tem nada de fora, temos pouca coisa. Por que pouca? Por que há pouca evidência fora da Bíblia sobre Jesus? Porque há pouca evidência de tudo na história antiga. Deixa eu explicar a você. Já ouviram falar de Alexandre o Grande? Alexandre Magno? Você sabia que o documento... Nós temos uma pedra que menciona a morte de Alexandre, escrita cuneiforme, lá um tablete babilônico, mas fora esse tablete que menciona a morte de Alexandre, de biografias escritas sobre Alexandre, a biografia mais antiga que eu tenho de Alexandre o Grande data de 300 e tantos anos depois da morte dele. Sabia disso? E a cópia mais antiga que eu tenho dessa biografia data de 600 anos depois da morte de Alexandre o Grande. Alexandre foi um grande conquistador, não foi? Ele foi até a Índia. Você sabia que eu não tenho nenhuma prova arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia? Nenhuma. Não existe nenhuma prova arqueológica. Eu não tenho nenhuma prova. As moedas que cunharam, o pessoal não sabe se foi cunhado por ele ou por alguém depois dele. Nós não temos nenhuma estátua. Pastor, mas essas estátuas que a gente vê nos museus aí de Alexandre são estátuas feitas na época da Renascença. Até hoje não acharam Palácio de Alexandre, não acharam nenhuma inscrição de Alexandre o Grande em nenhuma das cidades aí. Já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo antigo? Com exceção do mausoléu de Halicarnasso e das pirâmides do Egito, eu não tenho nenhum tijolo, por exemplo, do farol de Alexandria. Todas se perderam. Tudo se perdeu. Então aprenda uma coisa, a história antiga é um quebra-cabeça de 1000 peças, das quais 900 desapareceram. E por que desapareceram? Ação do tempo, vandalismo, depredação. Por exemplo, você tem aqui no Museu Britânico uma pedra chamada Estela de Mecha. Mecha, em inglês é mecha mesmo. Essa pedra de mecha, quando você for ao Museu Britânico, você vai ver, ela está parcialmente preservada aqui. Houve um arqueólogo que encontrou essa pedra lá na Jordânia. Ela estava junto com os beduínos, que vendiam coisa de antiguidades. Quando ele viu a inscrição, ele não sabia ler a escrita, mas ele deduziu que era uma pedra muito rara. E ele ficou tão empolgado, que os beduínos pensaram assim, deve ter ouro dentro dessa pedra, deve ter algum tesouro. Sabe o que os beduínos fizeram? Pregaram a pedra, colocaram no fogo e deixaram esquentando. Quando a pedra estava bem quente, jogaram água por cima. Colocaram de novo no fogo. E na água gelada. E no fogo. Aí teve uma hora que aconteceu. A pedra rachou. Quebrou em 1000 fragmentos. Não tinha nada lá, abandonaram a pedra. Ele catou alguns fragmentos, colocou dentro de uma sacola e acabou vendendo para alguém que vendeu para o Museu Britânico. A sorte é que antes da pedra ser destruída, ele pegou um papel seda e um giz e fez um decalque da inscrição. Então, hoje, se você vai no Museu Britânico, você tem um pedaço da pedra restaurada e o resto pelo decalque. Mas, por pouco, essa pedra desapareceria. E, assim, muita coisa do passado foi desaparecido. Olha, ação do tempo, guerra, vendas para dealers, negociadores de mercadoria antiga, ouro que foi derretido, ladrões de sepultura, muita coisa se perdeu.
Então, também de Sócrates, eu não encontro nenhuma prova arqueológica da existência de Sócrates, não encontro nenhuma prova arqueológica da existência de Alexandre o Grande, eu não encontro nenhuma prova arqueológica de Troia, encontrar a cidade de Troia, é verdade. Mas a história de Troia, não temos nenhuma prova arqueológica da existência de Troia. Só a Ilíada de Homero, escrita muito tempo depois. Então, se eu for duvidar da história, eu tenho que duvidar da história como um todo. Mas o curioso é que o ateu acredita que Alexandre o Grande existiu, mas não acredita em Jesus. Percebeu? Isso o Discovery Channel não vai contar para você. Agora, com relação a Jesus, lembra o que eu falei com vocês. O ministério dele foi muito limitado no começo. As pessoas pensam que Jesus andou pelo mundo. Não. Sabem qual que é o tamanho de Israel? Eu não sei bem o tamanho da Inglaterra, mas se alguém me ajudar, eu posso fazer uma comparação. Estou achando que Israel é bem menor. Israel, se você pegar da fronteira do Líbano até o sul, na fronteira do Egito, você tem 470 quilômetros. E essa fronteira ainda faz um cone assim. Se você pegar do Mediterrâneo até a fronteira com a Jordânia, você tem uns 130 quilômetros mais ou menos. Acabou Israel. Menor que Portugal. Menor do que Portugal. Quantos Portugais caberiam dentro da Inglaterra, a ilha toda? Do Reino Unido, melhor dizendo. Alguém saberia dizer mais ou menos? E a ilha? O Reino Unido, a ilha teria o quê? A ilha é menor, né? Não, mas eu queria pegar todos os três. Um pouco maior que Portugal, né? Então, se Israel é menor do que Portugal, é bem menor do que o Reino Unido. E sabe onde é que Jesus andou? Ali no Mar da Galileia, desceu para Jerusalém, subiu, quando criança foi para o Egito e acabou. O ministério de Jesus ficou quase 100% em torno do Mar da Galileia e Jerusalém, 120 quilômetros. Então, não posso esperar que muita gente pudesse falar de Jesus, o ministério dele foi limitado. Outro problema, a maioria dos documentos antigos estão perdidos. Raciocine comigo. Só no ano 691, na Guerra Islâmica, a Biblioteca de Alexandria foi incendiada e quase 2 milhões de livros foram queimados na Biblioteca de Alexandria. Em 1453, Constantinopla também foi invadida, houve a Guerra de Constantinopla, outra biblioteca foi incendiada e milhões de livros foram queimados. Nero, no ano 63, se eu não me engano, Nero botou fogo em Roma e queimou todo o arquivo geral de Roma. E na época, produzir um livro era muito raro. O papel era caro. 10% da população sabia ler ou escrever. E sabe como é que você tinha que fazer olha, só para produzir um pergaminho, você tinha que matar uma cabra, para produzir umas 4 folhas de pergaminho. Você tinha que matar uma cabra inteira para ter de 3 a 4 folhas de pergaminho. O papiro produzido no Egito era muito caro. Então, o papel era raro, produziam-se poucos livros e a maioria foram destruídos. Entende, então, por que a gente não encontra muita coisa de Jesus? Outro detalhe, Jesus não foi oficialmente reconhecido em seu tempo. Ora, se Alexandre o Grande, com todo o seu poder, não deixou nada escrito, imagina Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Apesar dessas dificuldades, eu tenho mais material fora da Bíblia sobre Jesus do que sobre outros personagens da antiguidade. E eu vou mostrar um deles para vocês. Um é o Talmud babilônico. O Talmud babilônico, escrito pelos judeus, não é da Bíblia, não é de cristãos. Ele tem uma parte que ele fala assim: na véspera da Páscoa, penduraram Yeshu HaNosri, que alguns pensam que seria uma corruptela do nome Jesus de Nazaré. E a expressão em hebraico, penduraram, tanto significa enforcaram, quanto crucificaram. Um arauto esteve clamando, durante 40 dias antes da execução, um arauto esteve clamando acerca dele. Esse homem será levado para ser apedrejado por ter cometido magia e levado o povo a cometer idolatria, além de desviar Israel. Se alguém conhece alguma coisa em seu favor, que dê testemunho, mas não se encontrou nenhuma testemunha favorável a ele e penduraram-no na véspera da Páscoa. Por que esse depoimento me interessa? Ele foi escrito por alguém que não era cristão. Ele até fala que durante 40 dias alguém ficou ali tentando ver
inocentar Jesus. Não aconteceu isso, mas veja que interessante. Ele admite que Jesus fazia magia. Como é que a gente pode interpretar isso? É um depoimento de alguém que não era cristão admitindo que ele fazia milagre. Outro detalhe, John Dominic Crossan e outros ateus dizem assim: o evangelho mentiu porque fala que Jesus foi crucificado em que época da festa judaica? Foi numa sexta-feira, antes da Páscoa. E segundo a tradição judaica, ninguém poderia ser condenado à morte antes da Páscoa. Então o evangelho mentiu. Mas eu tenho aqui um texto judaico falando de um tal de Jesus Hanosri, que foi pendurado na véspera da Páscoa porque praticava magia e levou o povo à idolatria. É uma prova ou não é? Mas eu tenho outra melhor do que essa. Flávio Josefo, um historiador judeu que assistiu à destruição de Jerusalém no ano 70. Olha o que Flávio Josefo escreveu. Por esse tempo surgiu Jesus. A palavra surgiu em grego é ginestai. É uma palavra técnica. Surgiu Jesus, homem sábio. Essa parte entre parênteses aqui, a gente acha que não é de Josefo, alguém que acrescentou depois. Ele era obrador de feitos extraordinários e mestre de homens que aceitam alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado o Messias. Embora Pilatos, por acusação de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Olha o que esse historiador judeu do primeiro século admite: que Jesus existiu, que ele foi crucificado por acusação dos líderes e que os discípulos dele diziam que ele ressuscitou e que ele era feitor, obrador, maker de feitos extraordinários. Tácito também, ao falar do incêndio de Roma, ele fala assim: Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aquelas pessoas odiadas por sua torpeza, a quem a população chamava de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. É um historiador romano. Outro, Plínio o Moço, também fala dos cristãos que estavam acostumados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar cântico a Cristo, que eles tinham como um Deus. Suetônio também fala que os judeus foram expulsos de Roma por impulso de Crestos, que alguns pensam que seria Cristo, pois haviam se tornado causa de frequentes tumultos. Ora, todos esses textos aqui apontam para a realidade que Jesus, de fato, existiu. Olha o que disse aqui Roderick Dunkerley, autor, em inglês também esse autor. Ele falou: nenhum desses depoimentos extra-bíblicos sobre o fato de Jesus permite supor a mais leve dúvida de que ele não fosse um personagem real. Agora, tudo bem, pessoal, vamos admitir uma coisa. A segunda pergunta ainda tem que responder. Eu provei apenas que Jesus existiu. Mas será que ele era realmente o Filho de Deus? Como é que eu posso provar isso? Lembra que eu mencionei para você, a gente aplica questões da história no texto? Eu vou fazer a pergunta agora ao inverso. Os críticos da Bíblia dizem que os autores do Novo Testamento inventaram a história de Jesus. Não é isso que eu falei com vocês? Então vamos colocar aqui. Se Jesus foi um personagem inventado, como é que ele deveria ser? Vamos trabalhar com a hipótese que o ateu está certo. Que Jesus foi um personagem Geschichtler, inventado. Como é que ele seria? Ele seria bem diferente do modo como os evangelhos apresentam. Sabem por quê? Em primeiro lugar, se Jesus fosse um personagem inventado, os evangelistas jamais criariam episódios mostrando Jesus segurando crianças em público ou falando com mulheres em público. Hoje pode até ser bonito um pastor segurar um menino de alguém da igreja, mas na época do judaísmo do primeiro século, um homem velho carregando uma criança em público que não é filho dele, isso era de mau tom. Isso era feio. Um homem conversando com uma mulher
que não fosse esposa dele, mãe dele ou irmã dele, também seria feio. E os evangelhos mostram Jesus pegando criança em público, conversando com mulher em público, perdoando uma adúltera. Isso não sairia bem. Se Jesus fosse um personagem inventado, eles jamais criariam a história de Jesus crucificado. Porque a cruz era uma vergonha tão grande que os judeus diziam, maldito aquele que morre no madeiro. Eles jamais colocariam que Jesus morreu crucificado. Tinha uma época de Cícero que a cruz era um xingamento romano. Crux era uma maneira de xingar. Por que eles inventariam a história da cruz? Aí uma vez que eu falei isso, um ateu levantou e falou assim, mas você tem que considerar o seguinte, não é que eles inventaram a história da cruz, essa foi a história que eles não conseguiram esconder. Eu falei, tá bom. E o que você acha que eles fizeram então para esconder a história da cruz? Ele falou, simples, inventaram a história da ressurreição. Não faz sentido. Sabem por quê? Preste atenção no que eu vou dizer a vocês, mais 10 ou 15 minutos eu termino aqui. Na época de Jesus, havia 3 crenças primordiais em relação ao que acontece depois da morte. 4, na verdade. Primeira crença. Os estoicos acreditavam que quando você morria, acabou, não tem mais nada. E muitos romanos seguiam os estoicos. Primeira crença, morreu, acabou. Lembra aquela passagem que Paulo menciona, que alguns diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? A vida é só essa, não tem nada do lado de lá. Segunda crença, a crença de Platão. Você morre, a sua alma sai do seu corpo e vai para o mundo das ideias. A imortalidade da alma. Então, muita gente gostava da ideia de Platão, que você morre e a alma vai para o mundo das ideias. Também tinha muita gente intelectual que acreditava nisso. Terceira ideia, transmigração de almas, que depois virou a reencarnação. Eles acreditavam que a alma da pessoa, Pitágoras era um dos que acreditavam nesse, que uma forma da pessoa viver era o seguinte, a minha alma saía, ela não ia para o céu nem para o inferno, não existia isso. Mas a minha alma saía e conseguia tomar conta de um outro corpo e viver no outro corpo. Então, se a minha alma saísse e entrasse no corpo de um bebê, eu ia ter vivido toda a minha vida e de novo viver a vida do bebê. Oi? E a alma do bebê? A alma do bebê acaba ficando vagando por aí, encontrando um corpo para ela também. A alma mais esperta vai. Você falou de cachorro? Tem um episódio de Pitágoras que uma vez ele impediu um grupo de pessoas de baterem num cachorro, porque ele disse que escutou no latido do cachorro, ele reconheceu a voz de um amigo dele que havia morrido. Entenderam as 3 crenças que havia? Morreu, acabou, morreu, a sua alma vai para o mundo das ideias, ou morreu e a sua alma passa de um corpo para o outro. Se os discípulos pregassem qualquer uma dessas 3 hipóteses, eles teriam muitos adeptos. Mas sabe qual era a hipótese que ninguém aceitava? Ressurreição. Lembra que Paulo uma vez estava pregando em Atenas e o pessoal, você é muito intelectual, você é inteligente. E ele falou de Jesus, o pessoal achou interessante. Ele falou do Deus desconhecido, acharam interessante. Quando ele abriu a boca e falou da ressurreição, o que os gregos falaram? Você está louco, sobre isso a gente ouve numa outra vez. A ressurreição era a pior coisa que alguém podia aceitar. Por quê? Olha o que os gregos entendiam. O corpo é a prisão da alma. Se a alma morre, se o corpo morre, a alma se liberta da prisão. E o que a ressurreição diz? Que o corpo ressuscita. A alma libertou da prisão para voltar para ele? Ninguém aceitava a ressurreição. Então eu pergunto, por que os discípulos iam inventar justamente uma história de ressurreição, sabendo que ninguém ia acreditar nisso? Outra pergunta. Se Jesus fosse um personagem inventado, os discípulos jamais se apresentariam como pessoas precisando ser corrigidas. Imagina só, se eu fosse fundar uma igreja, falando assim, pessoal, venham para a nossa igreja, venham para a nossa igreja. Os nossos pastores aqui, um deles já foi preso, o outro foi traficante. Esse aqui até semana passada ainda teve problema com a justiça, esse aqui é imigrante ilegal, esse aqui bate na esposa. É assim que fala? Pelo contrário, a menos que você tenha um testemunho muito importante para dar, tem coisas que é melhor não dizer. Você já viu algum presidente, algum candidato à presidência falando assim, olha, na minha infância eu usei drogas, eu fui preso, eu violentei uma menina. Você vê alguém falando isso? Essas coisas, se existiram, são
Escondidas, ainda mais quando aquela pessoa é o líder. E o que os evangelhos mostram dos discípulos? Só problema. Pedro covarde negando a Jesus, eles brigando pelo poder, o pior quadro, Judas traindo Jesus, Jesus acabando deixando de ser traído por Judas. Ou seja, a Bíblia não esconde os defeitos. Outra coisa, se os evangelhos fossem uma propaganda para atrair as pessoas, eles não deixariam os discursos de Cristo que mais afastavam do que atraíam. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. A cruz hoje pode ser um símbolo muito bonito, mas na época, a cruz era a pior forma de morte. É como se eu falasse o seguinte: olha, pegue a sua cadeira elétrica e venha após mim. Já pensou uma propaganda dessa? Pegue o seu câncer e venha comigo. Quem quiser vir após mim, negue o seu pai e sua mãe. Esses discursos deveriam ter caído fora. Eles não inventariam Jesus com medo da morte, implorando: Pai, por favor, afasta de mim esse cálice. Quando você compara a morte de Jesus com a morte de Sócrates, é interessante. A de Sócrates, sim, é um Geschichte, é uma história inventada, porque Sócrates, ele brinca o tempo todo, ele não tem medo nem um pouquinho. Ele pega o veneno, ele faz piadinha, ele anda, ele faz discurso. O Jesus não, o Jesus é muito mais autêntico, ele tem medo, ele afasta, ele pede ao Pai para não morrer, ele pede ao Pai para afastar o cálice. Quando ele vai carregar a cruz, ele deixa a cruz cair no chão, um inimigo, um estranho que vem ajudá-lo. Se os evangelhos fossem uma história para angariar pessoas, como é que eles descreveriam? Jesus firme ali, sem medo de morrer, carregando a cruz sozinho, os discípulos, os romanos caindo perante ele. Mais um último detalhe aqui. Aristóteles dizia que só um homem estúpido aceitaria os insultos e ensinaria seus discípulos a fazerem o mesmo. Se os discípulos tivessem inventado um evangelho para atrair os gregos, eles jamais colocariam aquela passagem de Jesus falando: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Outro detalhe, ainda de Aristóteles também. Aristóteles dizia que o sigilo é conhecido só dos covardes. E Jesus, quando curava as pessoas, o que ele falava? Não conta a ninguém que fui eu que te curei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo chegar? Se os evangelhos fossem um mito, eles deveriam tirar essas coisas. Não deveriam deixar que essas coisas aparecessem. Então só tem duas conclusões a fazer. Letra A. Ou os evangelistas eram péssimos em propaganda, porque eles colocaram justamente o que mais trazia oposição do que o que atraía, ou eles eram sinceros em descrever os fatos como aconteceram, mesmo que aquilo fosse uma propaganda ruim de aceitar. E isso é uma coisa interessante. Quando uma coisa muito forte acontece com você e muda a sua vida, você não consegue mentir nem esconder. Você chega e fala assim: olha, irmã, só não vai acreditar em mim. Eu sei que se eu estivesse me ouvindo, eu também me consideraria louco, mas eu vi isso aqui. Eu vi. E vou terminar dizendo uma coisa. Se os evangelhos fossem uma mentira, quanto tempo dura uma mentira? Olha o que Pedro falou. Nós não pregamos, vou voltar aqui à passagem, porque não vos demos a conhecer o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando eu dei essa palestra nos Estados Unidos, um ateu também chegou para mim e falou assim, pena que ele deu as costas de uma maneira muito arrogante: eu não levantei a mão na hora não, mas tem uma coisa que você esquece. Tá bom, eu admito então que os evangelhos realmente têm um escândalo, como você falou, porque eu falei assim, Jesus é muito escandaloso para a época, vocês estão entendendo o ponto? Ele não é politicamente correto. Mas você esqueceu que o escândalo é uma forma de propaganda. Aí eu virei para ele e falei assim: tá certo. E propaganda sempre intenciona ganhar alguma coisa. O que os discípulos ganharam com aquela propaganda? Ele me deu as costas e saiu. Aí do lado tinha um homem de gravatinha borboleta. Quando a gente participa desses congressos internacionais de teologia, cada um tem um tag, um crachá com a universidade que está representando. Aí chegou um velho para mim e falou assim: não liga para esses homens não, eu fico feliz porque ainda tem teólogo que pensa como você pensa, viu? Parabéns. Quando eu olhei aqui embaixo estava escrito Universidade de Harvard. Pena que foi muito rápido, eu não vi quem que era o velhinho, mas estava escrito Harvard. Agora detalhe, quando Pedro escreveu isso aí, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Quanto tempo dura uma mentira? Até o tempo do mais fraco abrir a boca.
Se os discípulos tivessem ficado ricos com aquilo, ganhado posições, eu poderia dizer que é uma propaganda. Mas o que eles ganharam? Eu não sei de nenhum deles que ficou rico. Só ganharam oposição, sofrimento, morte e dor. E mesmo assim, até o fim, continuaram afirmando aquilo. Sabe, pessoal, até onde eu saiba, loucura é uma coisa individual. Loucura não é contagiante, não é virótico nem bacteriano. Uma pessoa louca inventar uma coisa e assediar outras é uma coisa. Agora, mais de 500 pessoas admitirem nós vimos e continuarem sustentando isso até o fim, só pode ter sido verdade. Jesus Cristo não pode ser um mito, ele é uma realidade. Agora, a respeito de tudo isso que eu mostrei para vocês, tinha outras coisas que eu podia falar, porque o tempo não dá. No Talmud tem, por exemplo, uma declaração que 40 anos antes do templo ser destruído, aconteceu uma coisa que os judeus não sabem por que até hoje. O templo começou a perder a sua eficácia. Eles tinham uma lã que mudava de cor, mostrando que Deus estava perdoando o povo. Ela parou de mudar de cor. O templo começou a aparecer com a porta aberta, 40 anos antes do templo ser destruído, justamente quando Jesus foi crucificado. No 2º século, os rabinos proibiram o povo de estudar as profecias de Daniel, porque diziam que o povo estava vendo que o tempo da chegada do Messias já tinha passado e o Messias não veio. Ou será que veio e eles que não admitiram? Está vendo? Tem muita coisa. Agora, tem uma evidência que só vou dar amanhã. Tem que criar suspense, né, pastor? Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca. E amanhã você tem uma chance de ganhar uma moeda romana, mesmo que o seu sobrenome não seja Silva. Amanhã eu vou mostrar para vocês uma profecia escrita mais de 500 anos antes de Cristo sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E vou mostrar a prova arqueológica do cumprimento de uma profecia. Amanhã. Tá bom? Amanhã. Amanhã. Hoje não. Hoje nem me pergunta fora que eu vou esquecer. Mas de tudo isso eu poderia resumir dizendo: Jesus Cristo não é um mito, ele é uma realidade. Porque mito não transforma vidas. Mito não faz as pessoas se tornarem salvas. Aliás, eu vou mudar minha frase. Um mito pode até melhorar a vida das pessoas. Pode até ser que uma pessoa com depressão, lendo Harry Potter, se sentiu melhor. Pode ser, por que não? Mas o mito não pode salvar. E essa é a diferença entre Jesus e muitos mitos que tem por aí. Jesus não quer apenas tornar você uma pessoa melhor. Jesus quer salvar você. É mais sério do que melhorar, salvar. Um mito não salva, mas Jesus salva. E ele é tão real que quase dá para tocá-lo. E os que escreveram isto não ganharam nada, morreram, mas recebem a coroa da justiça. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? E amanhã, a prova arqueológica do cumprimento de uma profecia feita 500 anos antes de Cristo na vida de Jesus. Vem amanhã, então, nós vamos falar isso aqui com vocês. Vou mostrar a foto de Jerusalém, viu? Vamos ficar em pé e fazer essa oração final. Obrigado, Deus, por tudo que Tu nos dás. Que a Tua graça esteja conosco, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua justiça, pelas evidências que temos da veracidade da Tua palavra. Agora acompanhe-nos de volta, Senhor, para os nossos lares, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, os Teus anjos nos protejam. E em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, traga-nos de volta aqui amanhã para estudarmos mais a Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, te amamos muito. E eu não faço essa prece em meu nome, mas confiado no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu queria me despedir de todos à saída.